Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, boa noite. Boa noite aos convidados. Você que está assistindo pelo canal do YouTube, canal da Igreja Itaúna, seja também muito bem-vindo. Deus possa nos abençoar, que as palavras possam alcançar o coração de cada um de nós. Nós possamos ter realidade com aquilo que estamos falando e com aquilo que temos ouvido. Jesus é o nosso Senhor. A mensagem de hoje, irmãos, é nesse alimento diário. O tema central é Cristo, centro conector da obra de Deus. Buscar as coisas lá do alto. Buscar as coisas lá do alto. Mensagem de hoje, o título é A Cruz ou Ascetismo? Essa é uma pergunta que temos que fazer diariamente. A cruz ou o ascetismo? O que vai nos livrar, o que vai nos conduzir a Deus? Vamos ser conduzidos ao Senhor através do ascetismo ou pela cruz? É isso que o Senhor quer nos mostrar essa noite. Que não é através do nosso esforço natural. Queria convidar os irmãos para lermos juntos Colossenses capítulo 2, são os versículos sugeridos, Qual nós estamos falando a mensagem. Colossenses 2, versículos 20 a 23. Ler todo mundo de maneira unânime. Senhor Jesus, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, os sujeitais a ordenanças. Não manusieis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Senhor Jesus, motivação de Paulo, quando Paulo escreveu essa carta aos Colossenses, ele estava em prisão, foi preso em Roma. Essa carta foi escrita por Paulo juntamente com Timóteo. E a principal preocupação é com as coisas que estavam sendo introduzidas na igreja. Ou seja, os ensinamentos diferentes que estavam sendo introduzidos. Tanto que aqui no capítulo 2, versículo 8, ele já começou com uma advertência. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Aquilo que nós temos praticado tem que ser segundo. Então, cuidado que ninguém venha nos enredar. Cuidado, irmãos. Essa é uma advertência que o Senhor tem feito a nós todos os dias. Hoje, através do falar profético, o irmão tem nos mostrado justamente livros, irmãos. Podemos ver várias coisas aí na internet, Tem muitas falas bonitas, muitas mensagens agradáveis aos nossos ouvidos. Mas não está falando que cuidado. Aquilo que nós estamos ouvindo está na linha da edificação da igreja. Aquilo é segundo Cristo. Às vezes tem muitas coisas que são interessantes, muitas coisas boas, mas fazem parte da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquilo que às vezes vem satisfazer o nosso ego, vem satisfazer, ou seja, uma autoajuda. Mas o que nós precisamos, irmão, é Cristo. Nós precisamos de Cristo e sua cruz. E isso vai mortificar os feitos da nossa carne. Então Paulo quis mostrar justamente essas coisas que estavam sendo juntamente com a cultura de cultura grega, juntamente com o judaísmo, várias coisas estavam sendo introduzidas, estavam ocupando o lugar de Cristo.
O que eles começaram, pode ver que eles começaram, tiveram um bom começo. Colossenses capítulo 1, versículos 3 ao 6, Paulo falou que damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os... Está vendo? Eles tiveram um bom começo aqui. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto. Estava produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então, irmãos, eles estavam tendo um bom começo, eles tiveram um bom começo, mas ali alguma coisa estava sendo introduzida. Estava tirando os colossenses, tirando o alvo, o principal objetivo, que era Cristo. Estavam sendo, irmãos, e quando eles ouviram o Evangelho, eles creram na morte e ressurreição do Senhor. E isso era o suficiente para que a vida pudesse desenvolver neles. Não era necessário um rigor ascético, nenhuma coisa que fosse exterior a Cristo. Tudo aquilo que não é Cristo não produz o objetivo do Senhor Jesus. Nós temos que agradecer ao Senhor, porque hoje nós temos visto que o Senhor está querendo usar todos essa obra de edificação. O objetivo do Senhor é edificar a sua igreja. E nessa obra, Ele não está querendo só aqueles que têm conhecimento, aqueles que têm uma boa fala, têm uma dicção boa. Não, Ele está usando a todos, usando as crianças, está usando os jovens, adolescentes, os da melhor idade. Então, todos fazem parte. Então, isso aí nos remete ao Antigo Testamento, em Êxodo, quando Moisés estava tirando o povo do Egito. O Faraó ali queria que mantivesse alguns ali, mas de acordo com Moisés, ele falou que nem uma unha ficaria. Ou seja, todos, jovens, crianças, todos iam celebrar a festa ao Senhor. Hoje todos nós também vamos servir uma festa ao Senhor, que é essa festa de edificação, é essa festa onde o amor vai ser prevalecente, onde todos nós estamos sendo entrelaçados nesse amor, entre os irmãos e a nossa comunhão com o Senhor. Esse é o nosso objetivo, é o objetivo do Senhor, que isso possa nos dar esse norte, nos dar essa direção que nós precisamos. Então, muito cuidado, irmão, que nós temos ouvido. Muito cuidado. Hoje nós temos palavra, a palavra pura, a palavra que nos... É aquilo que nós ouvimos, é o ministério que veio desde os apóstolos. Não tem nada diferente ali. É o ministério que veio desde os apóstolos. Esse ministério perdura até hoje. Em cada era o Senhor tem usado uma pessoa para sempre estar à frente. Louvado seja o Senhor que nós temos, uma pessoa que está à frente, que tem nos mostrado, tem recebido a direção do Senhor e está conduzindo através desse falar profético. Toda a palavra da verdade está aqui na nossa Bíblia. Tudo que nós precisamos está aqui. Mas em determinadas épocas, precisamos de uma direção. De acordo com como as coisas vão acontecendo, o Senhor dá direção para uma pessoa, para aquilo que nós possamos ser na sua obra de edificação. Nós possamos ser úteis ao Senhor. Senhor Jesus, essa obra começou em cada um de nós quando nós viemos a crer no Senhor. Ou seja, através da fé. É a porta de entrada para iniciarmos nessa comunhão com o Senhor, essa jornada com o Senhor, que é a edificação da igreja. Senhor Jesus. E ler com os irmãos, Hebreus 11:1. Senhor Jesus. Achou? Pode ler, por favor. A convicção de fatos não se
natural tem necessidade de alguma coisa palpável, uma coisa para ver, a sua fé ser baseada naquilo ali. Mas o Senhor, com as coisas do Senhor, não é tanto que no Evangelho de João, ele diz que procurava os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoravam em espírito e em verdade, em realidade. É esses que o Senhor busca para serem seus adoradores. Então, assim, ele está falando aqui que é convicção de fatos que nós não vimos. Nós não vimos ser crucificado, mas nós vimos a crer. Nós cremos aquilo que nós não vemos. Nós não vimos Moisés atravessando ali o mar, mas nós cremos. Nós cremos porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus, Senhor Jesus. Então aqui é certeza de coisas que se esperam. Ou seja, a convicção de fatos que não se veem. 2 Coríntios 7, forçando aqui em relação à nossa fé. Coríntios 7. Isso que andamos por fé e não pelo que vemos. Está vendo, irmãos? Nós andamos por fé e não de acordo com aquilo que nós vemos, as coisas que são palpáveis. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor veio nos mostrar, nós temos que ver as coisas celestiais não com os nossos olhos, tocar as coisas celestiais não com nossas mãos, através do Senhor veio à terra, teve um viver, porém sem pecado, um viver humano, viver na carne, foi morto, foi crucificado, mas ressuscitou, se tornou Espírito. E todo aquele que crê no Senhor, que crê nessa obra que o Senhor fez para nos alcançar, para nos dar a vida, também tornamos filhos de Deus e recebemos o Espírito. O Espírito está dentro de nós, de todo aquele que nele crê. Então, essa vida que vai nos governar. O Senhor foi indagado por Nicodemos a respeito das coisas celestiais. Ele falou: se ele não nascesse de novo, não nascesse da água do Espírito, ele não poderia nem ver nem entrar no reino. Porque aquele que é nascido da carne é carne. Mas nós nascemos de novo pelo Espírito. Nós tivemos um novo nascimento. Considerando isso, que nós já morremos uma vez. Nós já morremos juntamente com Cristo. Cristo morreu em nosso lugar. Então nós também, ao crer nessa obra do Senhor, nós também morremos. Mas não ficamos na morte. Nós ressurgimos no Senhor. Essa nova vida hoje está dentro de cada um de nós. E essa vida é a vida apta para fazer a obra do Senhor. Tem um hino que fala, essa é a vida apta para edificar a casa de Deus. Se você quiser participar, use o Cristo interior. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, não vamos ser aqueles que precisam ver as coisas para crer, como foi com Tomé. Tomé, ele falou: se não tocasse o Senhor, você não visse ali o que aconteceu com ele, as chagas ali, ele não cria. Até que ele apareceu, ele tinha perdido a reunião, mas depois ele apareceu para Tomé e ele pôde tocar o Senhor e ele já reconheceu: Senhor meu, ó Senhor. Então, bendito aqueles que não viram e creram. Ó Jesus. Então, irmãos, nós estamos vendo, nós vimos a semana passada com relação as sombras, que o Antigo Testamento é sombra da realidade, e a realidade para nós é Cristo. Quando nós vimos alguma imagem, assim, que tem uma luz por trás, primeiro a sombra chega, que isso é o Antigo Testamento, mas agora a realidade já chegou, que é Cristo. Então a gente tinha um aio, que era a lei que nos conduzia, nós éramos pela lei, a gente ia de acordo com o certo e errado. Hoje nós andamos segundo Cristo. Então, quando a lei serviu de cor para nós, ou seja, aquele que conduzia até Deus, nós éramos conduzidos através daquilo que é certo e errado, daquilo que pode. Essas coisas estavam sendo introduzidas na igreja em Colossos. Eles falaram que tinha que crer no Senhor,
mas tinha que abster de certas coisas, fazer aquilo, não podia tocar naquilo outro. Nada tem problema. Está cético. Ô Jesus. Então aqui, ó, em Gálatas 3, mais claro com respeito ao aio, Gálatas 3, 23 a 25. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé, que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Hoje nós somos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, ou seja, a esse tutor. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, nós nos tornamos ao crer. Crer é receber. Uma vez que nós cremos, nós recebemos essa vida para dentro. Então nós cremos e recebemos. Aleluia. Então, assim, foi através do crer no Evangelho que nós recebemos, né? E essa vida é uma vida terrena, é celestial, é uma vida espiritual. Nós queremos fazer a obra do Senhor. Nós temos que tocar nas coisas celestiais. Nós temos que agir segundo as coisas celestiais, não segundo a lei. Senhor Jesus. Colossenses 1, 4 a 6. Nossa fé, a partir do momento que ouvimos, né? Nós já lemos aqui, vamos ler novamente. 4 a 6. Desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus, o amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade no Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes, entendestes a graça de Deus pela verdade. Então nós ouvimos, nós viemos a crer, foi pelo ouvir a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de vós ouvistes, e é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como é, em verdade, palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que creem. Acho que cada um de nós podemos dar testemunhos, né, do que essa palavra, a palavra de Deus, está operando com efeito eficazmente em cada um de nós. E cada um aqui pode dar o testemunho, né? Diante das situações, diante de tudo que passamos, né? A palavra da verdade, ela está produzindo, né? Está operando eficazmente. Opera eficazmente. É o que nos mantém, irmãos, é o que nos mantém com esse propósito, sermos entrelaçados, esse tecido de amor que o Senhor está nos. Senhor Jesus. Mais um versículo aqui, irmãos, Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Como é que nós recebemos essa fé, irmão? Foi pela palavra. Está vendo a importância da palavra em nossas vidas, irmão? Ó Senhor Jesus. Essa palavra, irmãos, tem operado eficazmente em nós. Antes, né, em Efésios 2, mostra que nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Ele nos deu, uma vez que nós cremos na palavra, irmãos, nós cremos nas palavras e recebemos vida. Ó Senhor Jesus. E hoje, essa vida tem que crescer em cada um de nós. Essa vida tem que nos reger para dar frutos para o Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus.
Então, irmãos, reforçando mais um pouquinho com relação ao que temos ouvido. Aqui tem um alerta para nós também, Efésios 4, mostra o objetivo, dos homens dom que o Senhor colocou à nossa frente, e mais uma advertência. Efésios 4, a partir do verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Mas tem um objetivo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, irmãos, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrinas, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Vendo, irmãos, temos que ser firmados na palavra. E o objetivo da palavra que temos recebido hoje, esse falar profético, é justamente isso. Criar raiz em nós, raízes poderosas. Por isso a importância, irmãos, ouvirmos as mensagens, estarmos junto com os irmãos, imergirmos na palavra. Imergir, irmãos, é nada mais do que eu ruminar a palavra. Você vai falando a palavra, aquele versículo até que vai lavando o seu interior, tirando da sua mente aquelas coisas que não produzem a nós, não vêm do Senhor. Então isso foi uma coisa santa que o Senhor colocou em nosso meio. Às vezes nós temos muita dificuldade, às vezes com qualquer tipo de mudança. É uma mudança só da nomenclatura, nós já praticamos a imersão há muito tempo. Então, o que nós temos, irmãos, é imergir nessa palavra, estar junto com os irmãos, ouvindo as mensagens, ruminar essas mensagens, irmão. Ouvir mais de uma vez. Cada mensagem, hoje nós temos, irmãos, Vida para Todos, as mensagens tão acessíveis. Antigamente, eu lembro que a gente tinha que pegar as mensagens, copiar numa fita cassete, o irmão me empresta aquela fita, a fita às vezes embolava, você queria ver um pedacinho, você rodava com a caneta ali, voltava um pedacinho. Chega esse ponto mesmo, às vezes o irmão, você não entendia o que o irmão falava. Hoje nós temos a palavra impressa, irmão. Nós temos o nosso devocional aqui, ó. Isso para nós é alimento, é o nosso alimento diário. Juntamente, não que nós vamos substituir a Bíblia pelo alimento diário. Ele nos leva para a Bíblia. Essa palavra nos dá entendimento e que nós tenhamos a mesma direção. Todos nós comendo a mesma comida, o mesmo alimento, nós vamos ter o mesmo objetivo. Que é o objetivo do Senhor que nós lemos em Efésios 4, para edificação do corpo de Cristo. Essa é a vontade do Senhor. O Senhor quer edificar seu corpo, edificar a sua igreja. Ele está contando com cada um de nós. Nós vamos, às vezes eu fico questionando como o Senhor selecionou esses materiais. Quando eu olho para a minha condição, eu não estou falando da condição de ninguém, não. Eu olho para mim, eu falo, como o Senhor me separou. Tantas pessoas que a gente vê aí têm uma vida, uma conduta, às vezes, muito melhor que a nossa. Mas não cabe a mim questionar, cabe a mim dar. E me entregar completamente ao Senhor. Colocar nas mãos do Senhor para o seu trabalhar. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, como nós vimos na semana passada, a questão da sombra e da realidade, eu queria convidar os irmãos para ler Ezequiel 44, 3. Mostra a respeito da nossa dieta. Aquilo que fazia parte na lei, que era sombra, e hoje nós temos a realidade. Então, Ezequiel 44, 23. Jesus, ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Pegamos Levítico 11 ali, mostra as características das dietas
israelitas. Os animais, que os israelitas poderiam alimentar, e tinha que ter o casco fendido. Esse casco fendido denota discernimento. Esse discernimento nós temos que ter hoje, irmãos, as palavras aí, que não fazem parte dessa linha, que é a linha de edificação. Então nós temos que ter discernimento. Outra questão era que esse mal fosse ruminante. E ruminar hoje, irmãos, eu acabei de falar. Você vai ruminando aquilo ali, você vai imergindo aquela palavra, você vai alimentando aquela palavra, você vai até aquela palavra, você se constitui aquilo ali. Aquela parte já passa a fazer parte de você. Senhor Jesus. Então, irmãos, o que o Senhor quer de nós hoje é que nós os sirvamos. Hoje nós estamos vivendo a realidade. Efésios 2, 8, 9. Senhor Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não são pelas nossas obras, mas é pelo fato de voltarmos ao Espírito. Essa vida que habita em nós, quando nós nos voltamos a ela, ela passa a agir, ela passa a fazer a obra do Senhor. É nossa capacidade, não é o nosso esforço, é igual a questão do ascetismo, é o esforço que eles ficam para castigar a própria carne, para reduzir a carne a nada, para ter um viver superior, um viver espiritual, entre aspas. Na verdade, causava somente. Mas aquilo que nós fazemos longe da vida espiritual, que não é exercitando o nosso espírito, não. A gente pode até conseguir alguma coisa, algum resultado, mas é temporário. Você consegue aquilo ali, volta a pecar com mais intensidade. Por Jesus. Por Jesus. Oh, Senhor. Vamos ver agora com respeito ao gnosticismo versus a fé cristã. O gnosticismo surge justamente o que eu estava dizendo antes. Com ali onde a cidade de Colossos, a região onde era ali, então a proximidade com a cultura oriental foi surgindo. A cultura grega, juntamente com antes, a fé judaica, então produziu alguma coisa que achava superior. Conhecimento humano, o rigor da lei, mas a conduta, aperfeiçoar a carne ali através daquele rigor, aquela doutrina não produz vida. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos de ter mais a palavra para termos realidade. Senhor Jesus. Romanos, eles achavam, esse rigor que eles para mortificar a carne. Mas em Romanos mostra que nós não é mortificar a carne, é mortificar os feitos da carne. Senhor Jesus. O conceito do gnosticismo, irmão, é que o gnosticismo, a carne é responsável pelo sofrimento humano. Por isso, alguns deveriam aprender a viver de acordo com o conhecimento do corpo, que seria um conhecimento espiritual místico e que poucos alcançariam. Aqueles que eles chegavam naquele mais rigor com o corpo, com restrições que conseguiam. O Senhor nos liberte de qualquer tentativa de alguma coisa do Senhor em nós. Senhor Jesus. E agora o conceito do ascetismo. A doutrina de pensamento ou crença que considera disciplina e o autocontrole rígido do corpo e do espírito um caminho indispensável em direção a Deus, a verdade ou a virtude, uma vez que consideram a carne ser culpada por todos os pecados e problemas. Consideravam a matéria como mar. Então, o conceito do ascetismo
é anular a carne, ou seja, sacrificar, fazer um esforço sobre-humano para acabar com os feitos da carne. E nós vemos nada, né? Usam de muito tipo, privação de coisas primárias, coisas essenciais ao nosso, ou seja, restrição de comida, restrição de sono. A Bíblia nos encoraja a fazermos jejum, mas aqui não é de acordo com a força da nossa carne. Aquele que consegue mais tempo ficar sem comer vai conseguir uma vida espiritual mais elevada. Nada disso, irmão. Totalmente errado. É aquilo que nós fazemos através do Espírito. Essa vida que entrou dentro de nós, uma vez que nós cremos. O jejum, então, é uma coisa bíblica. Vigílias. Quantas vezes fomos encorajados a fazer, orar pelo Senhor, mas aqui nós temos que. Nós queremos produzir algo para o Senhor, queremos crescer em vida, anular nossa carne. São as coisas desse Senhor Jesus. Então a única coisa que vai produzir é Cristo. É Cristo e vida. Então aqui, vamos ver o que nós podemos fazer de acordo com a palavra que vai produzir mais de Cristo em nós. Eu já tinha falado a respeito da imersão, mas em Efésios 5, 8, nos mostra aqui, né? E não vos embriagueis qual a dissolução, mas enchei-vos. E nós vamos encher desse Espírito, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Nada mais irmãos, do que emergindo na palavra. Quando nós falamos, entre vós, está falando que não é sozinho, vós. É algo que nós vamos produzir. A edificação não é feita com o sozinho, não é feita através do isolamento, mas é algo coletivo. Então aqui, falando entre vós. Entre vós. Então é meio coletivo. E louvando de coração. O louvor, aquele que sai do nosso coração, dos plâncnos, isso, sai das entranhas. Coração ao Senhor com cânticos espirituais. Nós temos que viver essa realidade, irmãos. Senhor Jesus, sabe que minha garganta está. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Conduz a isso, irmão. A nossa motivação, das nossas motivações, em Apocalipse 26. Bem-aventurado, santo, é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Ó Senhor Jesus, reinarão com ele os 1000 anos. Essa é a esperança da glória, irmãos. É claro que o que nos motivou também é o amor do Senhor. Temos edificado juntamente com os irmãos. Mas nós temos essa esperança de reinar com o Senhor. Essa esperança da glória. Porque seremos introduzidos na glória, que é introduzidos no próprio Deus. Senhor Jesus, nós queremos reinar com o Senhor 1000 anos. Então isso nós estamos fazer hoje. É o nosso viver. Nós vimos a respeito da igreja em Senhor Jesus, a igreja Filadélfia, e a igreja do amor fraternal. É onde nós exercitamos o amor para sermos edificados juntamente. Os irmãos têm mostrado muito traçamento específico de amor. Tanto é que a nossa capa aqui, justamente a capa do nosso canal, são os fios longitudinais com verticais, que formam essa trama. E quanto mais justos são esses fios, mais resistente fica. Quanto mais juntos estamos com os irmãos, quanto mais nós exercitamos o amor,
é mais resistente. Quanto mais nós temos comunhão com o bem, que é a vertical ali, né? Senhor Jesus. E o que é usado para isso é Cristo, né? Temos que exercitar o nosso interior. Senhor Jesus. Para isso, irmãos, então que não é nenhum tipo é que nós sejamos vivos para Ele. Romanos 12, caridade com essa 12, versículo 1. Senhor Jesus, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, falar a respeito do Antigo Testamento, eu queria levar isso aqui também para o Antigo Testamento, para a gente fazer uma reflexão aqui, né? Quando fala aqui em apresentei nosso corpo por sacrifício vivo, em Levítico, capítulo 6 a 8, mostra ali a questão esse holocausto que era feito. E que nada mais é que esse holocausto também. Né? E apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Antes, o ritual era colocar a mão sobre o animal, né, e passava a ter como se oferecendo a si mesmo para o Senhor em sacrifício. Então o animal tomava o seu lugar ali para a morte, né? A primeira coisa que era feita era esfolar, ou seja, dava a pele. Cada um de nós veio diferente. A pele é o nosso contato. Aquilo que nós carregamos, a bagagem nossa retirada. O Senhor está retirando essa pele, ou seja, esfolando. Né? É o trabalhar do Senhor. Se trabalhar, nós temos que então apresentar para para o trabalhar do Senhor. Nós temos que ficar no altar do Senhor como vivo. A segunda parte que era feita era cortar em pedaços. Cortar em pedaços. O que hoje, né, às vezes nós somos muito grandes, às vezes nós temos dificuldade, né, em receber uma ajuda, às vezes nossa opinião quer prevalecer, nós nos consideramos, às vezes, dono da verdade. O Senhor querendo cortar, o Senhor vai nos cortar. Colocamos no altar do Senhor para sermos cortados, né? Nossas opiniões, nossas... Depois, colocar em ordem. Uma vez que era cortado, era colocar em ordem. A edificação é justamente ser colocada em ordem. E quando você pega, falando de outra maneira aqui, quando você pega um tijolo ali, quando ele não encaixa com o outro, você vai ali com a pá dele, ali, corta um pedacinho dele para encaixar. Assim o Senhor está fazendo trabalhar conosco. O Senhor quer que nós apresentemos o nosso corpo por sacrifício. Esse é o aroma. O que vai acontecer depois? O irmão falou ali, ó, eu quero sentir o cheiro de você queimando lá em cima. O Senhor vai sentir esse aroma agradável quando nós colocamos nas mãos do Senhor. É esse sacrifício vivo, que é santo e agradável a Deus. Senhor Jesus. Então, irmãos, aí vem o versículo 2 aqui de Romanos. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então nós temos que renovar nossa mente. Para que nós temos que renovar nossa mente? Para experimentar a vontade do Senhor. A nossa vontade tem que ser queimada ali, esse sacrifício santo. Então, como é que nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? A primeira coisa é renovar nossa mente. Nossa mente tem que ser a mente de Cristo. Senhor Jesus, para termos a mente de Cristo, temos que antes passar pela cruz. Vou repetir de novo. A cruz, Senhor Jesus. Oh, Senhor. Colossenses 2, voltar lá para... Estava vendo. Colossenses 2.
Senhor Jesus. Morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, aceitais a ordenança. Não são essas ordenanças. Gálatas 2, 19, parte B, mostra ali, ou crucificado com Cristo. Quando chega o versículo parte A, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo. Então, estou crucificado. Primeiro ponto é esse aqui, você morreu, você creu na morte e ressurreição, você passa pela morte, você está tomando a cruz. Muitas vezes nós ouvimos falar em Mateus 4, e muitas vezes será necessário ouvirmos muitas vezes, viu, irmão? Temos que ouvir muitas vezes, nós temos que tomar a nossa cruz. Vamos lembrar desse versículo? Mateus 16, 24. Isso mesmo. Quem não gostar desse versículo, também Lucas 9, 23. Então disse Jesus a seus: se alguém quiser vir após mim, você tem a liberdade, né? Você quer vir após o Senhor? A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ó Senhor. Em Lucas 9, 23, 9, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz. Nós queremos seguir o Senhor? Dia a dia temos que tomar a nossa cruz. Dia a dia. Senhor Jesus, você tomou a cruz ontem, hoje está livre. Tem que tomar a cruz. É a todo momento, irmão. Negar o nosso erro. Negar o nosso velho homem, negar o nosso ego. Negar aquela preferência, aquelas coisas que tem. Até mesmo a preferência, que você considera boa. Eu prefiro esse irmão, eu prefiro aquele, eu prefiro ouvir tal irmão falar. E negar. Quem está falando, está sendo usado é pelo Senhor. O Senhor que está falando é através do canal. Não importa o canal que está aqui em cima. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Romanos 8:3. Já lemos, mas vamos ler de novo. Romanos 8:13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificaste os feitos do corpo, certamente. Nós não temos que mortificar a nossa carne. O Senhor quer usar a nossa carne. Nossa carne é útil para o Senhor. Como que nós vamos pregar o Evangelho se não for através do nosso corpo físico? Como nós vamos invocar o nome do Senhor se não é através da nossa boca? Como que nós vamos ouvir o falar de Deus se não é pelos nossos ouvidos? Ó Senhor Jesus, temos que anunciar o Evangelho. Então, Deus quer usar nosso corpo, Deus quer usar nossa alma e possam ser conservados íntegros até a vinda do Senhor. Então, não é mortificando a carne, não é acabando com a carne, é mortificar o que a carne pode produzir. Em Romanos 7, Paulo falou ali que nossa carne não habita bem nenhum. O mal que ele não queria fazer, fazia, refazia, mas o bem que ele queria não conseguia. Por quê? Porque era pelo da carne. E tem uma lei ali que é uma lei muito. A lei do pecado e da morte. Essa lei, ela é superior à lei do homem. Nós sabemos o que é certo e errado. Então, a primeira lei é aquela que você sabe, você quer fazer o bem. É a lei do certo e errado, a lei do posso ou não posso fazer isso. Isso eu não posso fazer. Mas como você vai vencer essa lei, irmão? Somente através da lei do Espírito da vida. Essa lei é superior. Nós vemos que até a lei da gravidade, qualquer coisa que você pegar aqui, soltar aqui, ela vai cair. Tem jeito, é a lei da gravidade. Mas tem uma lei que é superior a essa lei. É uma lei que nos conduz à vida espiritual, à vida, até o terceiro céu, que é a vida de ressurreição. É a lei do Espírito da vida, esse Espírito que habita em nós. Às vezes, torna um pouco difícil para a gente acessar, São tantas coisas no mundo, rudimentos, as coisas que às vezes tem
traídos. Aqui, esse período, surgiu a questão dos monges ali que se isolavam, achando que ia conseguir uma vida espiritual mais alta, mais elevada, através do isolamento. Se fosse assim, iríamos ouvir o Evangelho, estaríamos pedindo. Se alguns poucos que daquele ali fossem privilegiados a ter a vida, essa vida superior, o que seria de mim? É o que seria de cada um de nós, né? O Evangelho não teria o alcance que tem hoje. Hoje todos nós, igual eu falei no início, todos nós somos servos do Senhor, temos que pregar o Evangelho. O Senhor está usando toda a igreja, seja crianças, jovens, adolescentes, adultos, da melhor idade, todos nós somos usados nessa obra de edificação da igreja. Senhor Jesus. Então, aqui em Gálatas, mais uma vez, mostrando Gálatas 3:3, querer se aperfeiçoar na carne, né? Sois assim insensatos. Olha como que Paulo chamou os Gálatas. Sois assim insensatos, que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Tem insensatez. Tem uma coisa insensata, alguma coisa fora do pensamento lógico, é fora da lógica, é insensato. Não tem insensatez, né? Então, estou chamando eles de insensato, porque eles estão querendo se aperfeiçoar na vida com o Senhor através da carne. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor quer nos livrar, né, do poder do pecado, para que possamos a ressurreição servi-lo. Romanos 6, de 4 a 6. Fomos, pois, sepultados com eles na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou nós podemos andar em novidade de vida, porque nós fomos sepultados com Ele, mas, por outro lado, nós fomos ressuscitados com Ele. Senhor Jesus, porque fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aleluia! Nós podemos ser semelhantes a Ele, né, na sua ressurreição. Ressurgimos com o Senhor. Essa vida de ressurreição, essa vida que vence o poder do pecado e da morte está dentro de nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Falta muita coisa, irmãos, o Senhor está indo. Senhor Jesus. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo de Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ó Senhor Jesus. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aqui antes, lemos aqui, né? Desventurado, no versículo 4 do capítulo 7. Desventurado o homem que estará o corpo dessa morte. Só quando contextualizando aqui, Paulo estava falando a respeito da grande luta que exterior dele, né? A lei do pecado e da morte, atuando fortemente contra ele, não conseguindo vencer através do seu esforço natural, seja lá através até do ascetismo, né? Seu rigor ascético com as coisas, a lei, nada disso. O pecado, a lei do pecado era muito mais forte. Aí no versículo diz, graças a Deus por Jesus. Vamos falar, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida
em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Está dizendo aqui que te livrará, não, te livrou. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Te livrou, irmãos. Você já creu, você já toma posse disso aí. Te livrou da lei do pecado e da morte. Senhor Jesus. Então, o que nós precisamos fazer hoje, irmãos, é tirar aquela antiga roupa, que é a roupa do pecado, né, dos despir do velho homem, revestir de Cristo. Efésios 4, 22. Senhor Jesus. Sentido de quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, o que está mandando a gente fazer? Qual que é a orientação que nós temos? Os despojeis do velho homem. Senhor Jesus. 23. Renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais. Agora é a nova roupa, né? Aquela roupa que a gente tinha, permitia a gente andar. A gente está toda suja, toda rasgada. Ela ainda não permitia nossos movimentos, né? Movimento para a edificação da igreja. Agora nós temos que colocar essa roupa nova. Revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos, por causa do tempo, eu vou ler o último versículo aqui. Nosso caminho, a única saída que nós temos é andar na presença do Senhor. Gênesis 17. De Abraão querer ajudar o Senhor, né, na sua própria carne, o Senhor voltou a falar com ele. Senhor Jesus. 17:1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Senhor, sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Senhor Jesus, ligando esse versículo aqui, irmão, Colossenses 1, 26. Colossenses 1, 26. Mistério que tiver oculto dos séculos e das gerações agora, todavia se manifestou aos seus santos, os quais quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós a esperança da glória, o qual nós anunciamos e advertindo a todo homem, e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Qual que é o caminho? Anda na minha presença e ser perfeito, para que nós possamos ser perfeitos diante do Senhor e apresentar todo homem perfeito é andar na presença. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, vou encerrar por aqui, irmãos, tem alguns pontos, eu não vou conseguir finalizar. E orar por vocês, fazer oração para todos nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, graças a Deus por Jesus Cristo. Senhor Jesus, hoje a lei do Espírito da vida pode operar em cada um de nós eficazmente, através da sua palavra, através de podermos invocar o teu santo nome. Senhor Jesus, através de emergirmos na palavra, a direção que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor. E o Senhor está querendo usar cada um de nós, não importa se somos jovens, velhos ou crianças, todos nós somos úteis ao Senhor. Por isso rogamos a Ti, Senhor, que Tua vida possa crescer mais em nós, para que possamos nos despir do velho homem, andando em novidade de vida, nos revestir de Cristo. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, e possamos prosseguir, Senhor, tendo discernimento com tudo aquilo que temos ouvido. Senhor Jesus, que aquilo que temos ouvido produza edificação. Queremos ser um com Sua obra de edificação.
cresce mais em cada um de nós. Abençoa cada irmão aqui presente, abençoa aqueles que estão ouvindo essa mensagem através do canal do YouTube. Ser com cada um, levando vida, levando transformação. Jesus é o nosso Senhor. Jesus.